Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou Liliane e nós estamos aqui na introdução no item 17. Nessa introdução é muito importante porque Kardec vai nos dar um contexto onde esta obra surgiu, como ela surgiu, rapidamente. Eram as mesas girantes que deram origem a comunicações escritas. Kardec formulou questões, recolheu as diversas respostas que ele obteve e deu uma lógica de raciocínio. E aqui ele coloca, nessa introdução, ele coloca muito disso. Agora nós estamos no encerramento, é o último item da introdução. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, então, aquela pessoa, não quero ser espírita, dá trabalho mudar, vou ter que fazer coisas diferentes, não estou afim, né? Origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de darem a questão por encerrada, como se a conhecessem perfeitamente. Aquela pessoa que viu 2 ou 3 reuniões, manifestações de espíritos, já acha que entendeu completamente a doutrina espírita, o que não é verdade. Mas isso Kardec falou na época mais ou menos 1855, 60. Hoje, 2026, nós ainda temos pessoas que acreditam que porque elas frequentam reuniões de mediunidade, que elas conseguem ter uma visão da doutrina espírita, porque os irmãos vão orientar sobre todos os aspectos do mundo. Isso é balela. Você tem que ler, estudar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. Tem que estudar para ter a sua ideia, e quando vê algum espírito e disser assim, olha tal coisa, você vai dizer, mas por quê? Porque eu entendo de maneira diferente, com todo respeito, mas não é assim o meu ponto de vista, isso não é problema nenhum. Se nós agimos de maneira respeitosa, é a obrigação nossa questionar o que nós não entendemos. Não quer dizer que a gente deva dizer amém, porque foi o irmão que disse, então isso é verdade. Não é verdade. Pode ser que o médium tenha transmitido de maneira equivocada, pode ser que o espírito não consiga se expressar de uma maneira lógica, clara, e que passe alguma coisa que está distante da realidade. Não tem problema, mas para isso a gente ler e estudar e aprender. Pode-se ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo e carecer-se de bom senso. Kardec dá aquela alfinetada de leve, né? Você pode estar falando isso, mas o bom senso passou longe. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infalibilidade. Então, se eu estou dizendo eu não erro, e em hipótese alguma eu vou me enganar, e já está indo para o buraco a coisa. Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que simples passatempo. Porque na época de Kardec era uma festa, ninguém tinha o que fazer, não tinha internet, Instagram, TikTok, etc. e tal. Eles se reuniam e ficavam lá com as mesas que pulavam para lá e para cá e que respondiam perguntas. Era a diversão da época. Antes de você criticar, você pensa que você fica 1h30, 2, né? Subindo o feed do Instagram e nem sabe o que você está vendo. Então, vamos relativizar as coisas. A ciência espírita compreende 2 partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral. As reuniões mediúnicas, onde acontecem os intercâmbios entre desencarnados e encarnados. Normal. Outra, filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Porque assim, né? Kardec não ficou vendo
essas perguntinhas, né? Que ano que eu nasci, quantos anos eu tenho, eu vou casar, não vou, vou ter filhos ou não vou. Ele quis entender as consequências de alguém dizer, olha, negócio é o seguinte, nós vivemos num plano que não é material, nós já estivemos assim como você, encarnados, e agora nós estamos num outro plano de evolução, de vivência. Tá, e qual é a consequência disso? Uma pergunta interessante, né? Aquele que observou apenas a primeira, né, as manifestações, coisa e tal, está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. Vamos estar lá na superfície. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e que permitem firmar uma opinião. Ele está dizendo, olha gente, o bagulho aqui é sério. Você quer entender, quer se aprofundar, você vai estudar. Continuando. Se este livro não tivesse como resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos neste sentido, isso já seria muito e nos sentiríamos felizes por haver sido escolhidos para realizar uma obra sobre a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que encerra não são criação nossa. Olha que interessante, Kardec diz assim, olha, se você ler esse livro, tiver curiosidade despertada, né, e para estudar um pouquinho mais, já tá bom. E ele diz assim, eu, Kardec, não tenho mérito nenhum com essas ideias, porque não são minhas ideias. Muitas vezes a gente vai ver que Kardec pensava exatamente o contrário do que o Espírito está dizendo para ele. Mesmo assim, ele acata, pensa, analisa, conclui e acata. Mas ele diz, não é ideia minha. O mérito de Kardec é ter colocado em ordem, organizado o conhecimento que os Espíritos trouxeram. Eles já existiam esses conhecimentos em outras épocas, mas muito esparsos, muito dispersos, sem formar um corpo de conhecimento. Kardec traz essa questão, né, de juntar e colocar uma história com começo, meio e fim. Ele desenvolve toda uma linha de raciocínio. Ele começa com pergunta besta, que você fala, nossa, né, que perda de tempo. Não, ele vai levando o raciocínio. Vai crescendo, até que ele chega no ápice do raciocínio dele. É por isso que é importante um estudo sistematizado na ordem que está no Livro dos Espíritos, com começo, meio e fim, para que a gente consiga desenvolver o raciocínio que ele desenvolveu. Seu mérito é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, esse livro, né? Tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho a seguir para o alcançar. Impacto isso, né? Guiar para o progresso. Concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, estamos falando do século XIX, tá? Sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Que esquisito isso aqui, né? Esse buraco,
estranho. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. Deve ter alguma coisa aí, porque não é possível esse vazio, esse buraco, né? De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque esta lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa, né? Que destoava do que eles estavam acostumados a ver. Julgando então da causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos e mais tarde os fatos vieram justificar suas previsões. Então, mais tarde, com o desenvolvimento da astronomia, falaram, olha, aquele buraco de fato, ele tem alguma coisa lá e é isso. Apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência ininterrupta dos seres, né, mineral, vegetal, animal, ruminal, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade. É um contínuo, não tem buraco no meio. Desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna, pensa bem, a distância que nos separa de Deus. Será racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. Ironia, né? E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Chutou o pau da barraca. Diz assim, olha, se você tem alguma coisa melhor para preencher, que mostre essa continuidade infinita da criação, o que é do homem a Deus, então me diz que eu estou aqui aguardando a sua explicação. Interessante, né? Profundo e reflexivo. É por isso que o Espiritismo é uma religião muito falada, muito pouco estudada. Ela precisa de compreensão, de raciocínio, de maturidade. Mas não é impossível, não. Basta um pouquinho de boa vontade. A gente chega lá. No próximo vídeo, nós vamos descobrir o que são prolegômenos. Nome interessante, né? Até o próximo vídeo.